Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Abramos nossas Bíblias, Mateus, capítulo 6. Façamos a leitura nesta manhã do verso 19 até o versículo 33. Vamos tirar os tesouros do reino de Deus para os nossos corações nesta manhã e espero que esta palavra possa edificar nossas vidas nesta manhã. Mateus capítulo 6, do verso 19 ao verso 33, a palavra do Senhor diz assim: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu coração, aí estará, aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, de grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Mas é a vida mais importante do que o alimento, e não o corpo mais do que as roupas. Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E porque se preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabem que vocês precisam de todas elas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia da manhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que serve de orientação para o nosso viver, serve, ó Deus, de orientação para buscarmos, ó Deus, a uma vida mais equilibrada, mais saudável, que hoje, pela manhã, ao meditarmos nesta Tua Sagrada Escritura, nossos corações se encham, ó Deus, da Tua paz celestial, da sabedoria do alto. É assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós vivemos uma inversão de valores extrema diante da nossa sociedade. E essa semana eu fiquei meio surpreendido com as redes sociais, mostrando uma manifestação de mães de bebê reborn fazendo um piquenique em uma cidade. Ao nível de distorção que as pessoas estão vivendo. Tudo isso é a ausência de Deus. Tudo isso é a ausência de Deus. Tudo isso é a subversão dos valores.
O propósito e o plano de Deus, ele é bom, ele é maravilhoso para mim e para você. Conhecer a palavra de Deus, viver pela palavra de Deus, nos ajuda a ter uma vida boa nesta vida, nesta existência, e a viver uma vida ainda melhor na vida pós-morte, vivermos na presença do Senhor. Queridos irmãos, nós como povo de Deus precisamos entender os valores, quais são os verdadeiros valores da palavra de Deus. O texto desta manhã nos desafia a isso, a compreendermos esses valores e para que assim possamos viver os valores da palavra de Deus. Não é novo a subversão dos valores. No período de Jesus, a subversão era pelas pessoas que tinham maiores posses. Também isso acontece hoje em nós, tanto é que o texto, nessa segunda parte, ele fala justamente sobre isso. A pergunta é, qual é o seu tesouro? Qual é o tesouro da sua vida? Qual é o seu objetivo de vida? Pelo que você está trabalhando? Pelo que você está correndo atrás? Pelo que você é capaz de ir às últimas consequências? Eu espero, queridos irmãos, que nesta manhã os nossos corações estejam realmente voltados para compreender que o melhor para nós é viver para o reino de Deus, viver os valores do reino de Deus, porque tudo neste mundo um dia se sucumbirá, tudo nesse mundo um dia passará, e os tesouros desta terra, eles ficarão, nu chegamos e nu partiremos. E assim, queridos irmãos, o maior aprendizado da vida é justamente aplicarmos o incentivo da palavra de Deus em nossos corações e no nosso dia a dia, em nossas casas, em nossas vidas. O texto, então, nos mostra sobre algumas figuras que Jesus usa. Ele nos usa a figura dos tesouros, como eu já falei, nos mostra a figura da lâmpada do corpo, que são os olhos, o que os nossos olhos estão direcionados para qual visão? Qual visão? Qual é a sua visão? Você está buscando o quê? Acordar, abrir os olhos e fazer a vontade de Deus? Ou você está buscando e granjeando cada vez mais fama, sucesso, satisfação do teu desejo na terra? Queridos irmãos, o desejo da terra, ele nunca tem fim. Nunca tem fim. Eu vi recentemente estava assistindo um seriado, e o seriado justamente era uma crítica à cultura, essa cultura do glamour, da sociedade. A pessoa entrou num estado de falência, mas ele continuou andando naquele círculo das pessoas ricas, mostrando então um relógio que custa mais de 200 mil dólares, uma bolsa que custa mais de 90 mil dólares, uma peça de uma outra coisa lá que custa 150 mil dólares, e tudo isso está na casa dessas pessoas, e a casa dessas pessoas custam bilhões. Mas o que se vê dentro destas casas são famílias se destruindo no meio do adultério, se destruindo no meio da quebra de valores, os filhos distantes dos pais, os filhos completamente perdidos também na sua identidade, perdidos nos seus desejos. E é justamente isso, queridos irmãos, naquilo que nós colocamos a visão da nossa vida, os nossos filhos vão copiar. E aí a terceira metáfora que Jesus fala é sobre a preocupação da vida, a preocupação da tua vida. Qual é a ocupação da tua vida? Você está ocupado pela tua vida, pela tua família, em edificar e agradar a Deus? Então ele diz justamente sobre isso. Se preocupe. No que você se preocupa? Então, ele está nos mostrando que é um disparate se preocupar com o que vai comer, com o que vai vestir. É um disparate se preocupar com o que os outros vão pensar e o que os outros vão dizer. Porque nós precisamos nos preocupar apenas em viver e agradar a Deus. Amém, irmãos? E cada vez mais que eu e você buscamos viver para agradar o Senhor, mais receberemos dele. Receberemos bênção, sabedoria, receberemos força espiritual. Amém, irmãos?
Quantas pessoas que sem condição nenhuma deixaram um legado incrível para este mundo, deixaram um legado, marcas estampadas em outras vidas, em outros corações. Schindler foi um homem desse, que ele tinha grande glamour, ele viveu nisso, mas ele virou e falou assim: tudo isso é fútil. Eu vendo um corredor de homens e mulheres e crianças e velhos indo para as câmaras de gás, eu não posso ficar vivendo nesse desfrute e vendo essas vidas indo embora. E ele começou a vender, pegar as suas posses e comprar outras vidas, e ele pôde assim resgatar mais de 5.000 almas. Olha que coisa incrível, quando você tem o valor do reino de Deus, para onde você olha na sua vida, se você está olhando para a terra, para ter o melhor carro, para ter a melhor roupa, para ter o melhor nome, a melhor fama, você pode ter certeza que isso vai se corroendo, vai se destruindo, famílias se destroem, filhos se destroem. Essa pandemia de pessoas que não sabem se identificar nos seus gêneros, essa pandemia de jovens que estão presos às drogas, à pornografia, o crescente aumento de pessoas que estão se suicidando, o crescente aumento de depressão, de angústias, de pessoas ansiosas que não conseguem se satisfazer com elas próprias. A palavra de Deus traz uma solução para mim e para você. E nesta manhã, então, eu gostaria de destacar esses 4 princípios para que a gente possa colocar em nossas vidas. A primeira delas, queridos irmãos, Jesus está dizendo para mim e para você: acumulem para vocês tesouros no céu. Tesouros no céu. É melhor você acumular para a eternidade do que para a terra. O que é acumular tesouro no céu? O tesouro do céu são pessoas, são vidas. Se preocupe com as vidas. Então você, marido, se preocupa com a sua esposa. Você, esposa, você se preocupa com seu marido. Você, pai e mãe, se preocupa com seus filhos. Se ocupe na sua casa. Faça da sua casa um lar. Faça da sua casa o teu paraíso, faça da tua casa o teu palácio. Faça o melhor jantar para a tua casa. Faça a melhor comida para os teus queridos. Se torne um incansável em agradar a tua casa. Martin Lloyd-Jones fala que a questão real é onde está o seu coração, onde estão os seus pensamentos, onde você investe a sua vida, aonde você está investindo. Todos nós aqui somos investidores, mas podemos investir mal, podemos investir para a terra, e perdemos assim nossa vida, nossa família, terminarmos os nossos últimos dias abandonados, distantes de todos. E a palavra de Deus nos traz um apanhado nesta manhã, incrível, queridos irmãos, e o apanhado é esse: se você investe em vidas, estas vidas vão se multiplicar, amém, irmãos? Investe a sua vida, acumule tesouros no céu, amém, irmãos? Acumule tesouros no céu. Esses tesouros são preciosos demais. Segunda questão que esse texto me desafia, e deve desafiar você, não coloque em xeque: a quem eu estou servindo? Ninguém pode servir a 2 senhores. Jesus é bem claro nisso. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. A quem você está servindo? Você serve a Deus? O coração dividido não agrada a Deus. Quando confiamos no dinheiro, que vai ser a nossa segurança, a nossa saúde, a nossa felicidade, nós estamos trocando o Criador. A alegria nossa precisa ser Deus, querido irmão, amém? Precisa ser Deus. E precisa ser Deus lá na sua casa, você sentar, fazer seu culto doméstico, mesmo que vai ter dificuldades, mesmo que vai ter alguma luta, mas a tua satisfação está em Deus, amém, irmão? A tua satisfação está em Deus. Nada neste mundo pode te preencher como Cristo Jesus e o amor de Deus.
Nada, nada, nada pode trazer uma paz maior à tua vida do que você entrar no teu quarto, orar e falar com teu Deus. Nada vai fazer e trazer uma bondade maior no teu coração do que o próprio Senhor, do que Jesus Cristo. A terceira lição desta manhã, queridos irmãos, é que a ansiedade nasce da falta de fé. Você fala junto comigo? A ansiedade nasce da falta de fé. Agora você fala com fé. A ansiedade nasce da falta de fé. Sabe o que é ansiedade? É você falar para Deus assim: eu vou cuidar disso. Aí teu coração, amigo, vai explodir, porque você não vai dar conta, você não vai resolver, você vai meter o pé pelas mãos, você vai destruir o que ainda está em pé. Porque ansiedade, você quer se ver livre? Você pega e coloca nas mãos de Deus e descansa no Senhor. Amém? Amém, irmão? Coloca no Senhor. Não anda ansioso, coloca no Senhor. E deixa em Deus. Deixa Deus tomar conta. É na hora certa, é no momento certo, é no momento dele, não é no meu, é no dele. A ansiedade é um pecado. Quem está falando isso é o querido Dr. Martin Lloyd-Jones. A ansiedade é um pecado. O ansioso, ele criou minas de destruição da fé. O ansioso, sabe o que é as minas? Sabe por que eles colocam as minas? Eles colocam as minas para que os inimigos venham, ao pisar, sejam destruídos, não é? Então, quem coloca a mina pensa que está se defendendo, não é? Todos os países que usaram minas, eles são mais prejudicados do que aqueles que os agrediram. Vocês sabiam disso? Todas as pesquisas sobre a guerra, todos os países que se utilizaram das minas, os seus patriotas ficaram mais feridos do que aqueles exércitos que os atacaram. Ansiedade é isso. É você colocar minas para querer se defender. E a fé é outra coisa. Lançai sobre ele todas as suas ansiedades, porque é o Senhor quem cuida de vós. Amém, irmãos? Lança sobre ele, descansa em Deus, derrama-se no Senhor. Quando você começa a crer em Deus, você sabe que ele é poderoso. Quando você começa a crer em Deus, você sabe que ele já poderia ter destruído tudo, mas não destruiu por causa da misericórdia dele. Amém? Amém? Sabe o que é misericórdia? É quando o seu filho desobedece a 20ª, 30ª vez. 20ª, 30ª vez. É bem grande mesmo. Isso é misericórdia. Aí você fala para o seu filho assim: olha, você merece apanhar hoje. Mas você merece, eu já tinha te avisado isso zilhões de vezes, você merece apanhar hoje, mas eu não vou te bater, por misericórdia, porque se eu te pegasse, eu te partia no meio. Lógico que não é espancamento, né, queridos irmãos? Vocês sabem que isso é uma hipérbole retórica, tá bom? Não venham depois ficar: o pastor quer que bata de espancamento. Não, não é isso. É uma hipérbole retórica, apenas para tentar te ilustrar que misericórdia é quando você percebe que o outro merece, mas você opta em não agredir, perdoar. É isso que Deus faz por mim e por você todos os dias, sim ou não? Sim ou não? Todos os dias. Ou você é bonzinho todos os dias? Nesse trânsito de Goiânia é impossível. Com esse governo que a gente tem, mais difícil ainda. Com esse prefeito, então, que falou que em 60 dias não ia ter mais buraco nessa cidade, está aí. Está mais difícil achar o asfalto nessa cidade, né, irmãos? Está aí. Só do que você já pensou, você olha e fala: obrigado, Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Sim ou não? E se Ele é misericordioso, queridos, Ele é bom. Só isso já deveria levar você a descansar em Deus. Amém?
Ele cuida de nós, irmãos. Ele cuida de nós todos os dias. Você tem um emprego? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, né, irmãos? Pensa que tem 13 milhões de brasileiros que não têm emprego. Pensa que ao redor do mundo são mais de 150 milhões de pessoas que não têm emprego. Você tem uma casa? Você tem uma casa? Pensa que hoje no Brasil 25 milhões de pessoas não têm uma moradia própria. Não tem uma casa. Pensa que no mundo hoje existem mais de 15 milhões de pessoas que estão em campos refugiados. Você tem um carro que te trouxe hoje para vir para essa igreja. Pensa nas milhões de pessoas que estão aqui na nossa cidade que dependem do serviço público de transporte. Você tem um plano de saúde. Então, queridos irmãos, nós precisamos ver a vida da perspectiva do que Deus tem para nós. Por isso que Jesus, ele fala sobre visão nesse texto 3 vezes. E as 3 vezes que ele fala sobre a visão, ele fala, na última vez, ele fala, observem os lírios do campo. Eles não fazem nada, eles dependem do Pai, e o Pai faz deles uma obra-prima. Amém? Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa muito especial para o teu coração. Confia em Deus. Descansa no Senhor. Se você sair daqui hoje entendendo isso, que uma oração simples vai trazer paz à tua vida e à tua casa. Se você sair daqui hoje entendendo do amor e da graça e da bendita provisão do Senhor sobre a tua vida, isso vai produzir paz no teu lar, paz no teu coração. Deus te trouxe aqui. Não é nenhuma estratégia de marketing, não é nada disso. Deus te trouxe até aqui para que você aprenda a descansar nele. Amém? Para que você durma o sono do justo, para que você descanse no Senhor. E Jesus define a prioridade minha e sua. É uma só. Vamos falar juntos? Mateus 6,33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Mãezinhas, com toda a fé. Prioridade, fala comigo, prioridade. Tudo tem a ver com prioridade nesta vida. Está ansioso, confusão na tua casa, confusão no trabalho, confusão nesse mundo, pastor. Prioridade. Enquanto as prioridades estiverem invertidas, é caos. É caos. Mas quando as prioridades estiverem alinhadas em Deus, será paz. Quantos aqui querem paz? Alinhe a prioridade da tua alma, do teu coração, dos teus desejos, da tua vida a Deus. Primeiro lugar, Deus, e as demais coisas o Senhor vai acrescentando. Ande no Espírito Santo de Deus. Desfrute do Espírito Santo de Deus. Ele está em você. Ande com Ele. Se mova nele. Prioridade. Busca o reino. Busca o Pai. Antes de você falar com qualquer pessoa, faz isso uma disciplina. Antes de você reclamar, antes de você falar, esbravejar. Existem mais de 27 versículos falando que a gente tem que refrear a nossa boca. E Jesus fala aqui para você, prioridade, entra no teu quarto, é o que Ele falou, vimos semana passada, entra no teu quarto, fecha a tua porta, prioridade, Deus.
Deus em primeiro lugar. Fala comigo, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Ele vai alinhar teu coração. Alinhando o teu coração, as coisas vão se organizando ao teu redor. Amém? Amém? Alinha o teu coração em Deus. Os mais novos não vão entender o que eu vou falar, mas a gente tinha radinho de pilha antigamente, e às vezes a gente ficava assim com ruído, né, para sintonizar, para mexer no dial. Os mais novos não vão nem entender o que é isso. A gente tinha que sintonizar, né? Meu cunhado, ele era radioamador. Eu gostava de passar as tardes com ele lá, para ir conversando nas faixas. Em cada faixa tinha um tipo de conversa. Então tinha uma faixa de conversa dos caminhoneiros, aí tinha outra faixa que era de política, tinha outra faixa que era de futebol, e tinha uma faixa que era só da resenha, sabe? A da resenha era a contação da piada. E era muito gostoso, que tinha que ficar mexendo naquilo. Eu vou falar um negócio para vocês. Você gastava mais tempo para achar do que para conversar e ouvir. É isso que tem acontecido com a gente. Às vezes, o que está acontecendo é a nossa falta de sintonia com o Senhor. Porque quando a gente se sintonizar à vontade boa e perfeita e agradável do Senhor, todos os dias, os caminhos se abrirão, a vida será mais fácil, o coração terá mais paz, a alegria será cada vez mais abundante em nossas vidas, em nossas casas. Para as queridas mamães, que o seu coração esteja sempre sintonizado ao coração do Pai Celeste, porque você é aquela que tem a capacidade de produzir uma alegria maravilhosa no teu lar. Se o homem está triste, ele fica lá no canto dele, e do outro lado os filhos ficam lá brincando, fica não sei o quê. Mas se a mulher está triste, fica todo mundo triste na tua casa. Então, querida mamãe, sintoniza o teu coração em Cristo, para que na tua casa reine muita paz, muita alegria, muita harmonia. E é só Ele, Cristo Jesus, que vai poder te dar essa paz, essa alegria maravilhosa todos os dias. O meu desejo, querida mamãe, querido papai, a todos os irmãos e irmãs aqui nesta igreja, é que as nossas prioridades estejam com o Pai Celeste e que vivamos para o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? As promessas são maravilhosas. Você pode se espantar de começar a fazer isso, e você pode se espantar do que Deus é poderoso para fazer, e Ele faz coisas maravilhosas. E como temos visto aqui em nossa igreja, Deus ter feito e está fazendo coisas maravilhosas, e fará muito mais. Que a nossa prioridade seja o reino dos céus, seja Cristo Jesus. Amém? Colocamos, Senhor, nossas vidas em Tuas mãos. O nosso tesouro, ó Pai, maior é o Senhor. A nossa alegria maior vem do Senhor. Por isso, Pai, colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, a não desviar os nossos olhares. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos encantarmos com este mundo, mas vivermos para o Teu reino, vivermos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.